É possível fazer o dinheiro render acima da inflação seguindo dicas simples e fáceis que incluem a reeducação financeira e uma estratégia de investimentos bem elaborada. Afinal de contas, investir não é só aplicar na primeira alternativa que te aparece. Investir significa fazer o dinheiro render, alcançando ganhos reais, superando a perda do poder de compra natural na economia, a tão famosa inflação. Neste vídeo, você vai entender o que significa, como fazer o dinheiro render acima da inflação, como os índices de inflação influenciam sua estratégia de investimento e como escolher as melhores aplicações buscando ganho real. Então, vamos trocar uma ideia. Antes de entrarmos no assunto principal, é importante traçar alguns pilares que todo e qualquer investidor deve seguir como as primeiras etapas na sua jornada. Pois sem esses fundamentos, você não apenas eleva o risco dos seus investimentos, como provavelmente não escolhe os mais adequados à sua realidade. E esses fundamentos são bem conhecidos. Construir uma reserva de emergência de 6 até 18 meses de gastos pessoais é o ponto de partida para investir com mais tranquilidade. Definir o seu perfil de investidor, porque assim você vai compreender qual é o seu nível de tolerância ao risco e alinha seus investimentos aos seus objetivos. Falando nisso, também é importante definir quais são as suas metas e o prazo em que deixará os seus investimentos rendendo, bem como o seu planejamento para aportar regularmente. Com esses itens anteriores prontos, é hora de desenhar a sua carteira de investimentos e como será a divisão. Renda fixa e variável, quais ativos que você comprará, ações, ETFs, fundos imobiliários, tesouro, etc. E em quais proporções. Desse modo, você tem uma preparação estruturada a seguir e evita agir por impulso. Um conceito que o investidor deve ter pleno conhecimento se quiser superar a inflação todos os anos é o de ganho real nos investimentos. Mas o que é o ganho real e como se proteger da inflação? O ganho real nada mais é do que a rentabilidade obtida dos investimentos após subtrair o valor da inflação no mesmo período. Já sabemos que a inflação representa a perda do poder de compra do dinheiro. Isso significa que as coisas podem não ter ficado mais caras, mas sim o seu dinheiro é que não consegue mais comprar aquilo ali que você quer. Então, ao analisar o quanto um investimento foi realmente bom ou ruim, precisamos considerar na conta qual foi o impacto da inflação no período analisado. Isso é muito importante para avaliar se os investimentos realmente estão trazendo rentabilidade ou simplesmente repondo o poder de compra perdido. Nos piores casos, há investimentos que perdem feio para a inflação. Não preciso nem citar a poupança, né? Porque esse aí perde feio já há muito tempo. Para facilitar o raciocínio, você pode fazer a comparação da rentabilidade do título que você quer investir, como o IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação brasileira. Para obter um ganho de fato real, seus investimentos devem render acima da inflação oficial. Por exemplo, se uma aplicação que lhe retornou 10% da rentabilidade em um ano e o IPCA no mesmo período foi de 5%, então o seu ganho foi de 5%. Mas vamos a outro assunto que influencia a inflação brasileira, a taxa de câmbio e como ela afeta a nossa economia. Para início de conversa, o dólar alto não é apenas ruim do ponto de vista a encarecer as viagens para o exterior, mas também muitos produtos têm seus preços cotados pelo dólar e são negociados no mercado internacional. São as chamadas commodities. Em outras palavras, o preço de uma commodity aqui é, em média, o mesmo do outro lado do mundo. Por isso, se o preço da commodity como trigo, café, petróleo, minério de ferro e qualquer outra sobe, a matéria-prima fica mais cara para os produtores que repassam esse aumento no preço final do produto. Pense em um fabricante de massas e biscoitos que depende do trigo, como a M. Dias Branco ou a Petrobras, que abastece o mercado interno de combustíveis. Ambas empresas têm ações listadas na Bolsa de Valores.
Se a matéria-prima de seus produtos estão mais caras no mercado internacional, seus custos produtivos aumentam e isso encarece o preço para o consumidor interno, elevando o índice geral de preços. Resultado: inflação. Ou seja, o valor do dólar afeta diretamente o ganho ou perda do poder de compra do real. Agora que você entendeu esse conceito sobre inflação, eu posso abordar algumas estratégias que podem ser adotadas para fazer o seu dinheiro render de verdade. A primeira estratégia é mais simples, é só fugir da poupança. Quando falarmos em investimentos há mais de 20 anos, esse deixa de ser uma boa aplicação. Dá uma olhada no gráfico que ilustra o rendimento real da poupança desde o início do plano real, ou seja, quanto a poupança rendeu já descontando a inflação. No final da década de 1990, a poupança até era um bom investimento, por isso ainda é tão popular atualmente, pois rendia dígitos duplos acima da inflação. Mas essa relação foi se alternando rapidamente e a caderneta passou a oferecer retornos bastante modestos, quando não negativos, para uma aplicação de risco baixo. A segunda é prestar atenção no tão falado 100% do CDI. O investidor deve tomar cuidado e observar essas aplicações que são oferecidas com rentabilidade atreladas à taxa de CDI, porque ao examinar mais atenciosamente, esse valor pode nem superar a inflação. A taxa DI é aquela que serve como referência entre empréstimos entre instituições financeiras e segue de perto a taxa Selic, os juros básicos da economia. Então, quando um investimento oferece 100% da CDI, ele vai acompanhar a Selic de perto. A questão é se a Selic está superando ou não o índice de inflação. Hoje a CDI está em 10,65 ao ano e a inflação está em 7,59, ou seja, seu ganho real é de 3,0506%. A terceira é uma boa alternativa. Para se proteger e fazer o dinheiro render mais do que a inflação, uma saída são os títulos públicos do Tesouro Direto atrelados ao IPCA. Apesar de ser um investimento de renda fixa, eles vão render a variação da inflação no período investido mais uma taxa de juros conhecida no momento da aplicação. Desse modo, você tem plena certeza e segurança de que haverá retorno real, mesmo se o IPCA sair do controle. O quarto ponto é ter cuidado com as aplicações pré-fixadas. É necessário saber que aplicações pré-fixadas, como o tesouro pré-fixado, ganham um risco a mais, uma vez que não sabemos de antemão como a inflação vai se comportar. Digamos que você compre um título pré-fixado hoje, que rende 10% ao ano, considerando que a inflação está em 5% em 12 meses. Porém, o cenário econômico muda rapidamente e a inflação dispara para 10%. Esse foi um evento imprevisto que anulou a rentabilidade real do seu investimento. Então, investimentos pré-fixados tendem a ser de prazo mais curto, mas precisam de análise de quais são as perspectivas inflacionárias para o curto prazo. Ok? A quinta alternativa ela é arriscada, mas é uma ótima alternativa para quem tem perfil moderado e arrojado e pensa no longo prazo, que é investir na bolsa de valores. Por meio de produtos como ações, ETFs, BDRs, fundos imobiliários e outros, você tem a possibilidade de valorizar seu investimento com a subida das cotações dos ativos e com os proventos recebidos, são os dividendos, os juros sobre capital próprio e os rendimentos, no caso dos fundos imobiliários. Escolhendo os papéis de empresas certas e com grande potencial de valorização no longo prazo, você coloca as chances a favor de uma rentabilidade melhor. Só não pode se desesperar e querer vender quando a bolsa está caindo e comprar quando está subindo. Aí é perder dinheiro, beleza? A sexta estratégia recomendada é fazer aplicações em fundos de investimento. Essa categoria há diversas possibilidades, especialmente entre os fundos multimercados e fundos de ações. Com esses investimentos, você conta com a experiência de um gestor que escolhe os melhores ativos e faz a administração do patrimônio do fundo, ok? Buscando alocações mais adequadas para ampliar a rentabilidade. E por último, mas não menos importante, é observar os impostos e taxas cobradas para alguns investimentos e o
quanto estão comprometendo a sua rentabilidade, podendo fazer com que os seus títulos percam para a inflação. As taxas mais comuns são as de administração e performance cobrado nos fundos de investimentos e ETFs, além do imposto de renda e IOF para uma grande parte dos investimentos. Para fugir da mordida do leão, por exemplo, eu tenho um vídeo que dá alternativas de investimentos que são livres do imposto de renda. Então, vou deixar ele aqui no card, ok? Para você depois dar uma olhada. Você viu que não é um bicho de sete cabeças fazer seu dinheiro render mais do que a inflação, não é mesmo? Mas precisa ter uma certa dose de organização. Seguindo esses passos que eu te passei, você terá ganhos superiores a ela, beleza? E aí, gostou do conteúdo? Então deixa seu like, seus comentários e aproveita e já se inscreve aqui no canal, beleza? Se tiver interesse em se aprofundar mais nesse e em outros assuntos relacionados ao seu bolso, assista outros vídeos aqui do meu canal que vão aparecer aqui na playlist, ok? Ajuda o meu canal a crescer e dar essa força, beleza? Além disso, tem alguns links de livros que eu recomendo para você ler e se informar melhor sobre investimentos. E para você que tem alguma experiência e quer se aprofundar um pouco mais também, ok? Agradeço a sua atenção, um abraço e vamos começar a investir.